Que tal a gente usar um caso forense real para revisar um tema complexo para a prova? A gente vai pegar um caso que parece uma coisa, mas na verdade é outra, completamente diferente. A ideia é investigar junto, analisar as pistas e chegar na resposta certa, como se fosse aquela questão que define a nota. Vamos lá? A cena é a seguinte: dia 4 de fevereiro de 2022. Um rapaz de 24 anos, HAS, é encontrado morto num quarto de hotel. Ele estava nu, com um laço no pescoço. E mais, a porta trancada por dentro e as câmeras do corredor não mostram ninguém mais entrando ou saindo. À primeira vista parece óbvio, suicídio, certo? Bom, é aí que a história começa a complicar. Porque aí entra o pulo do gato. A família da vítima traz uma informação sobre o comportamento sexual dele que vira o jogo. Com esse novo dado, a polícia passa a trabalhar com uma hipótese totalmente diferente: morte acidental. De repente, o que parecia um caso encerrado vira um baita mistério. Então, para desvendar isso, a gente vai fazer exatamente como se faz numa prova de múltipla escolha. Vamos analisar cada uma das possibilidades uma por uma e eliminar aquelas que não batem com os fatos. No final, só a resposta correta vai sobrar. Vamos checar a primeira alternativa, coprolália. O que é isso? De forma bem direta, é o prazer sexual que vem de ouvir palavras de baixo calão, palavras obscenas. O ponto-chave aqui é que a fonte do prazer é auditiva. Beleza. Agora a gente se pergunta, qual é a conexão disso com uma morte por estrangulamento? Pois é, nenhuma, né? Não faz o menor sentido. Então, essa alternativa a gente já descarta. Fora. Próxima hipótese na nossa lista, froteurismo. Aqui a gente está falando daquela prática de se esfregar em outras pessoas para obter prazer, geralmente em lugares cheios, como um transporte público lotado. O detalhe crucial é esse: precisa de outra pessoa presente. E aí, essa hipótese já cai por terra. Por quê? Porque lembrando da cena do crime, o HAS estava sozinho. O quarto estava trancado por dentro. Não tinha mais ninguém ali. Então, não bate. Mais uma eliminada. Ok, vamos para a terceira opção. Dolismo. Essa é a atração sexual por bonecos, manequins, qualquer artefato que se pareça com uma pessoa, mas que seja inanimado. E de novo, a gente faz a mesma pergunta de sempre. O que isso tem a ver com a causa da morte, a asfixia? A resposta é absolutamente nada. Então, embora o dolimismo exista, ele não se aplica a este caso. Próxima. Chegamos na nossa última alternativa a ser descartada, a clismafilia. De maneira bem objetiva, é a prática de obter prazer sexual com a introdução de líquidos no reto, como o uso de enemas. Bom, acho que nem preciso dizer que isso não tem nenhuma relação com estrangulamento ou asfixia, certo? Então, pronto. Eliminamos 4 hipóteses. Só sobrou uma. E é nela que está a resposta para todo esse quebra-cabeça. Beleza. Depois de limpar o terreno, eliminando tudo que não fazia sentido, chegou a hora de focar na resposta correta, a peça que faltava para encaixar todos os elementos desse caso trágico. E a resposta é hipoxifilia. Também pode ser chamada de asfixiofilia. E o que é isso? É a busca do prazer sexual através da privação de oxigênio. Agora sim, aquele laço no pescoço que era a peça central do nosso caso, finalmente começa a fazer todo sentido. E quando essa prática dá errado, e infelizmente às vezes dá, a perícia tem um termo técnico para isso: morte autoerótica acidental. É um fenômeno conhecido e, sim, muito perigoso. A mecânica por trás disso é bem trágica. A pessoa usa algum tipo de mecanismo para restringir a respiração e, com isso, intensificar o prazer. O problema é que, se ela perde a consciência ou o controle do mecanismo por um segundo, não tem como reverter. O que era para ser algo controlado vira um acidente fatal. E é exatamente por isso que a primeira impressão da polícia foi de suicídio, porque a cena é praticamente idêntica. Visualmente, uma morte acidental desse tipo e um enforcamento deliberado parecem a mesma coisa. A grande e crucial diferença está na intenção. Ok, então para fechar e fixar bem o conteúdo, vamos fazer aquela revisão final. O próximo quadro organiza tudo de um jeito bem claro. É o resumo perfeito para não esquecer mais. Olha aí na tabela como fica fácil de ver. Coprolalia, froturismo, dolismo, clismafilia. Nenhuma delas tem qualquer conexão com a causa da morte, a asfixia. São incompatíveis com a cena do crime.
Agora, a hipoxifilia, ligada diretamente à privação de oxigênio, bingo. Ela se encaixa como uma luva em todos os fatos do caso HS. E para terminar, fica aqui uma reflexão importante, né? Esse caso é um lembrete do porquê uma investigação não pode parar na primeira impressão. E leva a gente a pensar, quantos outros casos por aí que foram fechados como suicídio não poderiam ter sido, na verdade, acidentes trágicos como este? Fica aí a questão que só mostra o quão complexo e cheio de nuances é o trabalho forense.